Quando você pensa no Velho Oeste, a imagem que vem à mente geralmente é de pistoleiros em duelos ao pôr do sol, cowboys bebendo uísque em salões empoeirados e xerifes tentando manter a ordem em cidades nascidas da noite para o dia. Mas a realidade era muito mais dura e, para muitos, mais assustadora. O Oeste americano do século XIX era um território em transformação. A expansão das ferrovias, a corrida do ouro e a chegada de colonos criavam cidades inteiras quase da noite para o dia. E, junto com essa rápida expansão, vinham também o crime, a desordem e a necessidade de impor a lei de qualquer jeito. Só que a lei, na maioria das vezes, não vinha de um tribunal. Ela era feita pelo povo, pelos vigilantes e, em última instância, pela corda da forca. A forca não era apenas um método de execução. Ela era um símbolo de poder, de medo e de controle social. Bastava uma acusação séria, e nem sempre verdadeira, para que alguém fosse condenado à morte. E o mais impressionante é que crimes que hoje seriam punidos com alguns anos de prisão, ou até considerados pequenos delitos, naquela época podiam selar seu destino. Hoje, você vai descobrir quais eram esses atos que poderiam te levar direto à forca no Velho Oeste, e vai perceber como, naquela época, viver era caminhar o tempo todo na beira da corda. No Velho Oeste, o furto de cavalos era muito mais que um crime de propriedade. Era uma sentença de desespero. O cavalo era transporte, defesa e sustento. Quando a justiça formal falhava, vigilantes agiam por conta própria, muitas vezes resultando em linchamentos. Um exemplo emblemático ocorreu em Monroe County, Iowa, em junho de 1866. Garrett Thompson, acusado de roubar cavalos, foi extraído da cadeia por um comitê de cidadãos e enforcado sob uma árvore, diante de uma multidão que improvisou tribunal e sentença ali mesmo. Em Kansas, em 1870, diante da ausência de justiça legal, vigilantes em Butler County executaram suspeitos de roubo de cavalos. Os registros indicam que mais de 300 cavalos foram roubados e poucos ladrões foram julgados com sucesso. Alguns grupos tentaram agir de maneira mais institucionalizada. Nos anos 1850, surgiu a Anti-Horse Thief Association em Fort Scott, Kansas. Essa organização colaborava com a polícia, reunia provas e encaminhava os criminosos à justiça. Diferente dos linchamentos, eles buscavam o devido processo legal. No Velho Oeste, duelar era, de certa forma, aceito, desde que fosse justo. O assassinato sorrateiro, pelas costas ou sem defesa, no entanto, era crime de covardia e quase sempre punido com a morte. Um caso marcante envolveu um grupo conhecido como Plummer Gang em Montana. 5 de seus membros foram enforcados pela população local. A acusação contra a Plummer Gang, liderada por Henry Plummer, foi de envolvimento em uma série de crimes violentos, incluindo roubos, assassinatos e assaltos a diligências e caravanas de ouro. A gangue era conhecida por sua brutalidade e por operar com impunidade na região de Bannack, Montana, durante os anos de 1863 e 1864. Plummer, que também era o xerife de Bannack, foi acusado de liderar esse grupo criminoso, o que gerou grande indignação na comunidade. Em janeiro de 1864, um comitê de vigilantes, conhecido como os Vigilantes de Montana, formou-se para combater a crescente onda de crimes. Após investigações e julgamentos sumários, Plummer e outros membros da gangue foram condenados e enforcados sem um julgamento formal. A execução de Plummer ocorreu em 10 de janeiro de 1864, em Bannack, e foi seguida por outras execuções de supostos membros da gangue nos dias subsequentes. Um relato comovente narra que George, ao ver um amigo antes de morrer, o saudou dizendo algo como "Adeus, velho amigo", e saltou ao vazio antes do suporte ser retirado. As execuções legais também existiam, tanto públicas como privadas. Em Virginia City, Nevada, 2 execuções oficiais atraíram milhares. A primeira, em 1868, teve cerca de 4.000 espectadores fazendo piquenique. A segunda aconteceu em frente ao local do crime, com o objetivo de reforçar a ordem na Barbary Coast. O escritor estadunidense Mark Twain presenciou uma delas e ficou profundamente traumatizado. Assaltos a diligências e trens eram vistos como ataques à lei e à ordem. Outro caso emblemático foi o massacre de Bisbee, em 1883. O roubo resultou na morte de 4 pessoas, incluindo civis inocentes. A cidade reagiu com fúria. O líder John Health foi linchado por uma multidão,
e os outros 5 envolvidos foram enforcados legalmente em Tombstone. O episódio se tornou famoso não apenas pela violência do crime, mas também pelo espetáculo público das execuções, mostrando como atacar o bolso do poder podia custar a vida no Velho Oeste. Os 5 culpados foram sepultados no famoso Boot Hill Graveyard, agora atração turística. Nem sempre era preciso cometer um grande delito para ser julgado sumariamente. Em áreas remotas, uma simples acusação podia levar à morte. Em 1882, George Johnson, um homem negro, comprou um cavalo de um ladrão sem saber de sua origem ilícita. Quando o verdadeiro proprietário do cavalo o identificou, Johnson foi acusado de roubo e condenado à forca. Apesar de sua alegação de inocência, ele foi enforcado em 1882, e a verdade só foi descoberta após sua morte. Seu túmulo, marcado com a inscrição "We was right, we was wrong", serve como um lembrete sombrio das falhas da justiça na época. A frase pode ser traduzida de forma aproximada como "estávamos certos, estávamos errados". É uma forma coloquial e um pouco arcaica de inglês, típica da época e da região. A interpretação é que aqueles que o julgaram acreditavam inicialmente estar fazendo a coisa certa, "we was right", mas depois perceberam o erro do julgamento, "we was wrong". No Velho Oeste, a execução por enforcamento não era apenas uma punição, era um evento público, projetado para aterrorizar e ensinar. Praças centrais eram escolhidas para montar a forca, e multidões se reuniam para assistir, incluindo crianças, comerciantes e viajantes curiosos. Mark Twain descreveu em suas memórias como ficou profundamente enojado ao presenciar uma dessas execuções em Virginia City, Nevada, impressionado com a forma como milhares tratavam a morte como entretenimento, enquanto o condenado, muitas vezes indefeso, era levado à corda. Nem todas as execuções eram apenas legais. Multidões enfurecidas assumiam o papel de juiz e carrasco, como no caso de John Health, do massacre de Bisbee, 1883, linchado antes de ir a julgamento. O espetáculo servia como alerta coletivo, lembrando que qualquer deslize podia custar a vida. Em algumas cidades, como Tombstone e Bannack, a execução era quase ritualística, com arquibancadas improvisadas e bilhetes distribuídos. Alguns habitantes, como Nellie Cashman, empresária e defensora dos direitos humanos, tentavam interceder, oferecendo conforto espiritual e protestando contra a transformação da morte em entretenimento. A corda era, assim, o símbolo máximo do poder e da fragilidade da vida no Velho Oeste. E você, o que achou? Acha que essas punições eram justas para os crimes que mostramos hoje, ou considera que o Velho Oeste exagerava na severidade das sentenças? E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!